Bom dia, meus amores. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020 e estamos começando mais uma semana, né, semana com vocês. E aí, nós vamos iniciar nossa segunda-feira pedindo a Deus, né, fazendo a nossa oração, a nossa prece a Deus, para que tudo passe e que a gente volte para a escola, né, para a gente ter esse contato o mais com vocês rápido novamente, possível. o mais rápido possível. Por enquanto isso não acontece, nós vamos vivenciando aqui mesmo, tá certo? E aí nós vamos iniciar a nossa segunda-feira, como a gente já vem trabalhando isso, fazendo uma prece, né? Pedindo a Deus. Mas nós vamos pedir com muita alegria, cantando, tá certo? Igual vocês cantam na escola. E aí vocês chamam o irmão, chamam o pai, a mãe e faz esse momento com eles. Tá certo? Vamos lá, tia Carol. Vamos lá. Hoje a musiquinha vai ser diferente. Não vai ser o Espírito Santo, tá certo? Vai ser outra musiquinha. Então vocês têm que aprender. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo graças pra você e pra mim também. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo graças para você e para mim também. Tá certo? Que Deus traga essas graças, essas bênçãos para todos vocês e para nós também, tá certo? Isso. E aí nós vamos iniciar a nossa aula de hoje no livro de História. Ó. Certo? Livro de História, na página 50. E aí, falando sobre bênção, né? Nós vamos falar sobre família. A nossa família é uma bênção, tá certo? Que Deus nos deu. Então, cada Deus escolheu a sua família para ser enviado, para ser colocado naquela família, tá certo? Eu todos os dias agradeço a Deus pela minha família que eu tenho hoje e pela família que eu tive quando nasci, dos meus pais, certo? E aí nós vamos falar hoje sobre a família, certo? Como é que se forma uma família? Como é a história de cada família, tá certo? E como será que foi a história da família de vocês? Será que vocês sabem como foi que construiu, como foi que surgiu a história da família de vocês? Sabemos que a nossa família, a história dela passa dos nossos avós até os dias de hoje, né? Então, começa bem antes do nosso nascimento, a história da família. E aí nós temos aqui um textinho na página 50 explicando um pouco sobre isso. Tia Carol, quer ler? Posso ler. A história de sua família. A história da sua família corresponde à sua história e à de seus parentes. Como tia Isa falou, nossa história vai depender da nossa mãe, da história da nossa mãe, dos nossos avós e assim por diante. Os parentes são pessoas ligadas a outras por vínculos familiares de consanguinidade, afinidade ou adoção. Como assim, né, tia Carol? Isso. Familiares de consanguinidade, afinidade ou adoção. Por quê? A família ela se constrói a partir do nascimento de outras pessoas, não é isso? E aí a partir dos... são famílias parentes de sangue. Como? Como assim parentes de sangue? Eu e meus irmãos, nós somos parentes de sangue, porque nós somos filhos dos mesmos pais e nós não fomos adotados. Então, essa família, quando se fala em adoção também, é porque as famílias elas também surgem a partir de adoções também. Por exemplo, um casal não consegue ter filhos e aí eles resolvem adotar uma criança. E aí nós chamamos os filhos de coração, tá certo? Não é porque eles não deixam de ser nossos filhos, são sim. Porque quando a gente adota uma criança, nós adotamos e esse filho, ele passa a ter um significado bem maior, tá certo? Bem mais profundo. Então, você também vai ter o mesmo amor, o mesmo carinho pelo filho adotado, certo? Isso.
Ou até por afinidade, E né, por Luísa? afinidade Que também. tem muita gente que considera, sim, uma Pessoa pessoa da família, próxima né? a você, que tenha muita intimidade, muita afinidade, na verdade, com aquela pessoa e considera da família, né? Isso. que Por é exemplo, como assim? Quando a gente tem uma pessoa muito amiga da família, pode ser até um vizinho, isso. e a gente tem aquela convivência, uma convivência boa, e tudo que aquele amigo compartilha com a gente faz parte da nossa, passa a fazer parte também da nossa família. A gente considera, então é ter uma consideração por aquelas pessoas. Exatamente. Então aí surge esse parente, né, por afinidade. Então, eu gosto da minha vizinha, adoro minhas vizinhas, e eu considero ela como se fosse da família. Então, isso é ser parente por afinidade, tá certo? Ou até uma amiga, né? Que é de Isso, infância. amiga de Que eu tenho infância. muitas amigas minhas também que eu considero como minhas irmãs, né? E aí a gente, Tia Isa também deve ter uma amiga dela que ela Com certeza. que ela considere também como irmã dela, ou como uma prima, né, Tia Isso. Isa? Eu tenho primas, eu não tenho irmã por parte dos meus pais, eu só tenho irmãos. Eu já até falei isso na escola. Eu só tenho 3 irmãos. E de mulher na minha casa só sou eu. Então minha mãe só teve eu de menina. E aí eu convivi muito desde muito pequeno com minhas primas. E aí eu tenho uma delas que eu considero muito como se fosse minha irmã. Inclusive os filhos dela me chamam de tia. Então Tá um vendo? parente, além de um parente sanguíneo, também é um parente por afinidade. Porque a consideração que eu tenho com ela é como se ela fosse minha irmã e não minha prima. Tá certo? E aí vamos continuar. Os nossos parentes são pai, mãe, irmãos, avós, tios e primos. As crianças são parentes descendentes dos mais velhos, por isso são chamadas de filhos, netos e sobrinhos. Assim, a história de sua família pode ser contada a partir da história da sua avó, por exemplo. Foi como vocês acabou de já mencionar toda a história já. A gente tem uma história muito de nossos avós que conta para nossas mães, Isso, nossas mães passar de geração. de geração para geração. E isso aí, depois, meus filhos vão saber a história da minha avó, da minha mãe, Isso. e assim por diante. Então, isso sim são histórias. Isso. A história da nossa família, ela vem de muito antes, né? Então, por exemplo, se você ainda você não tem mais seu avô, sua avó viva, certo? E aí, o que é que você pode fazer? Você pode pedir a seus pais para contar a você quem eram os avós, né? Quem eram os seus avós, quem era a sua avó por parte de mãe, quem era a sua avó por parte de pai, ou se você tem eles vivos, você conhecer a história deles, né? Se eles ainda vivem, os avós, se eles vivem juntos ainda, ou se já faleceram, como era o nome deles, né? Isso. Até porque vocês sabiam que no registro de vocês está lá o nome dos avós, tá certo? Então a família, ela começa não somente de papai e de mamãe, mas bem antes, né? Vovô e vovó, por parte de mãe e de pai. E aí eu tenho aqui, ó. E aí as famílias, elas também se formam de diferentes formas. Não quer dizer que a família só existe um modo de família, né, Tia Carol? Isso. Existe família de pai e de mãe, assim, ó, igual essa aqui, certo? Eu tenho o papai, a mamãe e o filho. Existe a família onde os avós moram na mesma casa que os pais, Ou que a neta mora com os avós. ou que a neta mora com os avós. Então, existe esse modelo de família também. Isso. Existe família em que existe família em que só mora o pai e os filhos, Isso. certo? Existe a família que só mora com a mãe, os filhos que só moram com a mãe, tá certo? E aí existe essa diferença, vai partir de cada família, tá certo?
todo mundo tem a sua história e aí a de vocês não é igual a do outro. Sim. Né? A história da família de tia Carol não é igual à minha. Cada um vai construindo a sua história. E aí, para construir a nossa história, a história de vocês vão fazer o quê? E Isa vai propor para que vocês comecem a formar, ó. Quando tudo que acontece na nossa vida deve ser registrado. Hoje em dia, com o uso do celular, muitas coisas, muitos momentos que nós vivenciamos ficam no celular ou então muitas vezes na rede social. Eu gosto muito de revelar as fotos que eu tenho, que eu tiro nesses momentos especiais, tá certo? Aqui eu tenho meu álbum, tá certo? Tanto eu tenho o meu, como eu tenho dos meus filhos. Eu acredito que vocês também devem ter. O álbum de quando vocês nasceram, né? Que os pais gostam de fazer para registrar o primeiro dia de vida, o primeiro banho, o batizado, o aniversário de 1 ano. Então, o álbum, ele serve para guardar essa história, né? Esses dias inesquecíveis que vocês passam. E aí, é muito bom, eu adoro olhar, folhear e rever. Por quê? Porque muitas vezes, as pessoas que ficam registradas nessas fotos, com o tempo elas podem não estar mais presentes entre nós. E aí, nós vamos ter uma recordação para guardar e para a gente lembrar e também para mostrar para os nossos filhos, né? Aqui foi uma foto do meu casamento. E aqui eu tenho uma foto com meus tios e com minha avó ainda, ó. Tá vendo? Ela já tem 86 anos, minha avó. E aí, quando ela não estiver mais aqui, eu vou ter uma lembrança para poder recordar dela. Do mesmo jeito, é a família de vocês. Vocês vão fazer essa atividade construindo uma máquina fotográfica e vão brincar de registrar momentos especiais na família de vocês, tá certo? E aí, depois que vocês brincarem, vocês vão construir o álbum de vocês, utilizando através de desenhos e observando fotos da família. Vocês vão fazer desenhos, observando as fotos. E aí vamos formar um álbum com a família, contando a sua história, sobre a sua família e contando a sua história também, tá certo?